Oi pessoal, tudo bem? Nós, da equipe de Eletrotécnica, nós estamos montando essa aula inaugural para vocês, que tem dicas de como ser um bom aluno em um curso de modalidade EAD, porque nesse início, da volta aí das aulas online, a gente precisa orientar vocês em relação a alguns detalhes que vão fazer a diferença para que você consiga se adaptar melhor a essa nova realidade para gente, né? Nós não sabemos até quando, nós também não sabemos como vai ser, é tudo muito novo, tanto para gente que é professor, quanto para vocês. Mas nesse início, essas dicas vão auxiliar muitos, porque muitas vezes o aluno nunca fez nenhum curso nessa modalidade, nem que seja curso rápido. Então, talvez essas dicas auxiliem. Primeiro, estabeleça um cronograma de estudos. É muito importante vocês tenham um cronograma. Vocês sabem o horário das aulas de vocês. O horário no sistema, as aulas vão ocorrer de acordo com o horário que ocorria mesmo nas aulas presenciais. Então, você já sabe quais aulas você vai ter em determinados dias da semana. Então, é interessante você montar um cronograma de estudos. Também é interessante você ter um cronograma, apesar da ferramenta do Teams apresentar o calendário online, é interessante você ter um papel, uma folha, que você vá anotando as atividades que os professores fizeram ali para vocês, né? Que deram como proposta de atividade, seja ela para nota ou não. É interessante por quê? Porque aí você consegue se localizar. Lá na ferramenta também você consegue manter isso virtualmente. Eu digo ter uma folha, uma parte no caderno reservado para isso, porque às vezes você tem o costume de anotar coisas e o fato de você anotar te auxilia mais. Se você não consegue se organizar com o seu cronograma na ferramenta, faça isso mesmo no seu caderno, certo? Crie uma rotina. É muito importante nesse momento você criar uma rotina de estudos. Isso antes, quando vocês precisavam ir todo dia até a escola, vocês tinham esse tempo de ida e de volta. Agora vocês não têm mais, vocês não vão ter mais, até essa modalidade ocorrer. A hora que ela acabar, vai voltar tudo ao normal. Entretanto, nesse momento é interessante criar uma rotina, por quê? Porque você criando uma rotina, você consegue estabelecer o seu cronograma de estudos, que é o primeiro item. Então, também criar uma rotina em relação ao horário de vocês. Poxa vida, se a minha aula começa às 19 horas, eu não vou chegar ali no computador justamente às 19, perder o início ali, não. Já se prepare uns minutinhos antes, lembre que você tinha esse tempo para você chegar até a escola, até a aula presencial. Então, crie essa rotina também. Antes você tinha uma rotina para aula presencial e agora para aula EAD também é necessário. Seja organizado. É impossível você fazer o primeiro item, o segundo item, sem você ser organizado. Então, a partir do momento que você criar um cronograma, você criar uma rotina, você vai estar organizando a sua vida como um aluno EAD. É interessante você ser organizado também com o seu tempo e com o seu ambiente de estudo. O que é isso? Ser organizado com o meu ambiente de estudo, eu não preciso ter uma sala específica na minha casa, não é isso. Mas ter um canto que você vai ter tranquilidade naquele momento para você prestar atenção nas aulas, para que você possa desempenhar tudo aquilo que for necessário nesse momento para você ser um aluno na modalidade EAD. Quando você chega na sala de aula, você vai, separa a sua carteira, separa o seu canto e na sua casa vai ser a mesma coisa, certo? Então, seja organizado também quanto a isso. Até porque você sendo organizado, você auxilia para você ter um melhor entendimento das aulas e do que os professores estão falando. E esse item está totalmente ligado com o se prepare para o momento da aula. Então, você estabeleceu seu cronograma, criou uma rotina, resolveu ser organizado. Se prepare para o momento da aula, deixe seu material separado. Por quê? Porque assim, muitas das disciplinas de vocês exigem o cálculo.
no Eletrotécnica. Então não dá para vocês chegarem de cara, sentar na frente do computador ou pegar o seu celular e começar a assistir a aula. Aí o professor falou uma coisa e fala, pessoal, anotem que é importante. Aí não vai dar tempo muitas vezes de você sair da aula e ir até aquela ferramenta do bloco de notas e anotar aquilo que você achou interessante e importante. Então tenha em mãos o seu material. E se a disciplina é de comandos, é de circuito, seja ela qual for, você vai pegar o seu caderno daquela disciplina e vai anotar, certo? É importante. E isso vai fazer o quê? Vai te auxiliar também, não só no caso do seu entendimento, mas vai auxiliar também o bom andamento da aula. Porque pense vocês, o professor explicando alguma coisa, e aí você, professor, espera só um minutinho que eu tenho que pegar o material. Não tem como. Não vai dar este tempo. Então já se prepare para isso. Deixe um pouquinho as redes sociais. Por quê? Porque ocorre o seguinte, quando a gente está estudando, fazendo algum trabalho, se a nossa rede social ela está online, muitas vezes a gente se distrai com isso. Então, neste momento, deixe um pouquinho as suas redes sociais para que você possa acompanhar a aula. Nesse início, principalmente, é importantíssimo até você se adequar a essa modalidade de ensino. Pode ser um período curto, mas é uma experiência nova. Para vocês que estão fazendo o curso técnico de eletrotécnica, daqui a um tempo talvez vocês decidam fazer um curso à distância, por exemplo. Então você já está acostumado com aquela modalidade. Então você sabe que essa é uma dica importante, porque a gente acaba se distraindo tanto com o WhatsApp, Instagram, Facebook. Não custa você deixar um pouquinho a sua rede social para prestar atenção na aula. Respeite o seu limite de tempo e respeitar o tempo dos colegas. Respeitar o seu limite de tempo é o seguinte, você viu na disciplina do professor que o professor deixou 10 atividades, 10 documentos lá. E aí você já quer ler tudo numa semana só, sendo que o professor, ele colocou esse material para uma organização dele. Talvez ele tenha preparado um item para cada semana, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, o que acontece? O professor se preparou para um tempo. Espera o professor avisar você da atividade, espera o professor avisar você do documento. Ninguém aqui vai ter pressa nesse início. É importantíssimo a gente deixar isso bem claro, que a gente vai se organizar, porque é tudo tão novo, tanto para vocês quanto para a gente. Então, respeite o seu limite de tempo. Respeite o tempo dos colegas, porque o professor, às vezes, ele pode estar dando uma aula, explicando alguma coisa e o seu colega pergunte. E aí você pensa, é tão óbvio, não acredito que fulano está perguntando isso. Mas a partir do momento que eu penso assim, eu estou desrespeitando o tempo do meu colega. Então, é um período de adaptação, certo? Então, é importante respeitar isso. Seja otimista. É tão novo para vocês quanto para a gente. As preocupações que vocês, alunos, têm, nós, professores, também temos. Só que nesse momento, se a gente for pessimista, é muito pior. Então, ser otimista é um ótimo passo. Ser otimista não quer saber que eu sei tudo que os professores estão passando e que eu sei tudo do curso e eu estou super preparado. Não. É que pelo menos eu estou disposto a aprender, estou disposto a me adaptar. Isso é importantíssimo. Nesse momento, sem dúvida alguma, ser otimista é um diferencial do aluno que vai passar por essa adaptação na ferramenta do Teams, ok? Obrigada, pessoal!